E aí, fera, tudo bem? Professor Marcos Otoshi na área de novo. Na aula de hoje nós vamos trabalhar o segundo reinado, beleza? Só que esse assunto vai ser dividido em duas videoaulas, tá certo? Porque como o assunto é um pouquinho extenso, tá bom? Então eu não vou gravar todo o conteúdo num único vídeo. Então eu vou gravar parte 1, depois a gente vai ter o complementozinho, beleza? Vamos embora. Gente, quando a gente fala de segundo reinado, a gente está falando do governo de Dom Pedro II. Otoshi, isso vai de que período até que período? Vai de 1840 até 1889, que é o ano em que vai ser proclamada a República aqui no Brasil, tá certo? Então, de 40 a 89, a gente vai estar falando aí do segundo reinado. Bom, primeira coisa que a gente já tem que destacar de primeira é a presença de dois grupos políticos que existiam nesse período, tá? A gente vai ter os liberais e os conservadores. Os liberais, pessoal, é um grupo político, como o próprio nome diz, liberais, liberdade. É um grupo que busca mudanças na política. Veja, esse é um período em que o imperador, ele manda e desmanda no Brasil. Tá certo? Ele usa o chamado poder moderador. É aquele poder único e exclusivo do imperador que dá poderes para ele governar de forma absolutista, absoluta. Tá certo? Então, o que é que o grupo chamado liberais querem? Querem mudança. Tá certo? Querem acabar com essa centralização política que existe durante o segundo reinado. Já um outro grupo, os conservadores, o próprio nome já diz, eles querem conservar, manter tudo do jeito que está. Ou seja, eles querem manter o Pedro mandando e desmandando no Brasil. Tá certo? Então tem os liberais e conservadores. Mas vejam, o discurso era um. Só que na prática, quando eles chegavam ao poder, eu não quero saber se são liberais ou conservadores, quando eles chegavam ao poder, eles se comportavam da mesma maneira, ou seja, eles governavam de acordo com seus interesses. Eu vou dar um exemplo, bem a grosso modo, para ver se tu entende. Vamos imaginar o Brasil de hoje, tá? A gente tem um PT, por exemplo, um partido de esquerda, e a gente tem um PSL, por exemplo, que é um partido de direita, tá certo? Aí o candidato do PT, ele faz promessas, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. O candidato do PSL também faz promessa, diz que vai fazer e acontecer. Só que quando eles chegam ao poder, ou seja, são eleitos, eles não fazem nada daquilo que eles pregam, que eles falaram, que eles discursaram. Eles vão fazer o quê, pessoal? Governar de acordo com seus interesses. Pronto, era o que acontecia no segundo reinado. Liberais e conservadores eram diferentes no discurso, mas na prática era a mesma coisa. Foi por isso que nesse período eles ficaram conhecidos como farinha do mesmo saco. Todo mundo já ouviu esse termo, né? Então, farinha do mesmo saco, porque na prática não mudavam, não eram diferentes em absolutamente nada, tá certo? Pois bem, sabendo disso, pessoal, é importante que a gente destaque algumas coisas. Veja, o processo de abolição da escravidão vai começar nesse período do segundo reinado. Eu acredito que quando a gente fala de abolir a escravidão, todo mundo lembra automaticamente da Lei Áurea, né? Mas a Lei Áurea, ela foi o final do processo. Antes da Lei Áurea, outras leis abolicionistas vieram. E é importante que vocês saibam quais foram elas, tá? A gente começa então falando de 1845, da chamada Lei Bill-Aberdeen. Essa Lei Bill-Aberdeen, ela foi aprovada pelo parlamento britânico, inglês, e permitia, pessoal, que navios britânicos aprisionassem navios negreiros. Então, por exemplo, se um navio inglês estivesse passando aqui no oceano tal, e se deparasse com um navio carregado de negros, o que é que esse navio britânico poderia fazer? Aprisionar esse navio negreiro, tá certo? Então já anote aí no seu caderninho, Lei Bill-Aberdeen, 1845, autorizava a Marinha Britânica a aprisionar navios negreiros. Em seguida, em 1850, eu tenho a chamada Lei Eusébio de Queiroz.
Essa lei proíbe o tráfico internacional de negros, pessoal. Então, a partir de 1850 está proibido no Brasil a entrada de navios negreiros. 1871, Lei do Ventre Livre. Todo filho de escravo, a partir da implementação da lei, estaria liberto. Olha que coisa legal. Em seguida, nós temos a Lei dos Sexagenários. Essa lei dizia que todo escravo maior de 60 anos estaria livre a partir de agora. 1888 eu tenho a chamada Lei Áurea, é a lei que vai abolir a escravidão no Brasil. Tranquilo? Pois bem, recapitulando, revisando, 1845, Bill Aberdeen permitia a apreensão ou aprisionamento de navios negreiros pela Marinha Britânica. 1850, Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico internacional de negros. 1871, Lei do Ventre Livre. A partir desse ano, a partir desta lei, todo filho de escravo liberto estará. 1885, Lei dos Sexagenários. Todo escravo maior de 60 anos liberto estaria. E 1888, Lei Áurea, abolição da escravidão. A questão, pessoal, é que cada uma dessas leis tinha um lado negativo, né? Tinha algo que não batia. Vou dar um exemplo. A Lei Áurea mesmo. A Lei Áurea aboliu a escravidão, só que não se pensou na situação do negro pós-abolição. Ou seja, vamos criar empregos para esses ex-escravos agora, vamos dar moradia, não se pensou nisso, não se pensou numa política pós-abolição. E esses escravos que agora estão libertos, eles vão viver de quê? Vão trabalhar onde? Quem é que vai querer empregar um ex-escravo? Então, muitos deles passaram a mendigar, né, pelas ruas, pedir comida, pedir dinheiro. Começou um processo de favelização muito grande, né, ou seja, formação de favelas, tal, porque esses negros não têm para onde ir, não têm como sobreviver, tá certo? Então, essas leis têm um lado positivo, mas também tem outros que deixam a desejar. Pois bem, continuando, pessoal, outra medida importante nesse período, que a gente tem que destacar no Segundo Reinado, é a chamada Lei de Terras. Essa Lei de Terras é interessante por quê? Porque antes, pessoal, como é que uma pessoa se tornava dono ou dona de um pedaço de terra? Era simples, por ocupação. Eu chegava, aparentemente, né, não tem ninguém nessa terra, eu vou lá, arrumo minha casinha, começo a plantar, ocupei a terra, eu passo a ser dona dela. Tá certo? Só que agora, a partir da implementação da Lei de Terras de 1850, a lei diz o seguinte: se você quer ser dono de uma terra, só por meio da compra. Então, a Lei de Terras determina que a posse agora ela é definida por meio da compra, não mais por meio da ocupação. E, logicamente, que isso vai dificultar o acesso à terra, não é verdade? Porque só compra a terra quem tem o quê? Dinheiro. Que naquela época eram os grandes latifundiários, ou seja, pessoas que já tinham bastante dinheiro, não é verdade? O escravo, ele vai conseguir comprar uma terra? Não vai, né? Com a abolição da escravidão, minha gente, sabe quem vai tomar o lugar dos negros nas fazendas de café? Sabe quem é que vai trabalhar no lugar do negro? São os imigrantes, vão vir para cá poloneses, portugueses, alemães, italianos, tá certo? Para trabalhar aqui como mão de obra. Vieram para cá com uma expectativa, porque prometeram mundos e fundos, quando chegaram aqui, trabalharam praticamente como escravos, tá certo? Muito bem, gente. Continuando, qual era a base da economia durante o Segundo Reinado? A gente lembra que no período colonial foi o açúcar, lembram? Em seguida houve a descoberta do ouro, finalzinho do século XVII, início do século XVIII. E agora, Otoshi? Qual é o produto que vai movimentar a economia do Brasil durante o Segundo Reinado? Café, pessoal. O chamado ouro negro. A gente produzia café para exportar, vender para fora. E aí uma questão que é importante a gente destacar, que pode estar na sua provinha, tá certo? Pode estar numa questãozinha que você vai fazer sobre o Segundo Reinado. Gente, foi graças ao café e aos lucros que o café proporcionou que foi possível, por exemplo, a gente investir em indústrias. Durante o Segundo Reinado, a gente vai ter um chamado surto industrial.
tá certo? A gente vai ter um desenvolvimento das primeiras indústrias, mas como eu falei, é um surto, tá? E é dentro desse contexto, por exemplo, que eu falo do Barão de Mauá, o Irineu Evangelista, né? Que ficou conhecido como Barão de Mauá. O Barão de Mauá, eu costumo comparar ele, chamar ele de Huayque Batista do Segundo Reinado. Ele era um grande empresário, uma pessoa muito rica, um homem de posses, amigo do imperador, que investiu em diversas coisas aqui, em diversos tipos de empresas diferentes aqui no Brasil, e ajudando o Brasil nesse processo de surto industrial, tá certo? Só que não vai dar muito certo, não vai durar muito, vamos colocar assim, as empresas do Barão de Mauá, porque ele vai estar concorrendo com os britânicos, os ingleses, tá certo? E aí vai acontecer com ele o que aconteceu com o Huayque Batista, né? Ele vai meio que perder bastante dinheiro, vai perder os investimentos, vai entrar em processo de falência, tá? Em alguns empreendimentos dele. Então, não esquece desse detalhe, foi o café e o dinheiro, né, conseguido com o café, que vai ser possível, sim, pegar esse dinheiro, esses lucros que a gente obteve com o café, para investir em outra coisa. Qual foi essa outra coisa? Indústria. Tranquilo? Pois bem, gente, já que eu estou falando de Inglaterra, não posso deixar de falar da Tarifa Alves Branco. Tarifa Alves Branco foi uma lei protecionista. Se ela é uma lei protecionista, o objetivo é proteger a nossa o quê? Economia. Como é que ela funcionava? Veja, a Inglaterra fornecia produtos para aqui para o Brasil. Todo mundo já sabe disso desde as aulas anteriores, né? Vinda da família real portuguesa para cá, primeiro reinado, tudo. Então, a Inglaterra vendia os seus produtos para a gente. Só que é o seguinte, a gente não vai estar num surto industrial, a gente vai começar a produzir algumas coisas. Então, a Tarifa Alves Branco determinava o seguinte: se a Inglaterra for vender para cá um produto que já exista aqui, ou seja, que já é produzido aqui por nós, ela vai pagar quantos por cento de imposto, Otoshi? Se já existia um produto aqui, 60%. Beleza? 60%. Mas, se a Inglaterra estiver vendendo para cá um produto que não é produzido no Brasil, então ela só paga 30%. Não entendeu? Vou dar um exemplo para ficar claro. Vamos imaginar, isso é um exemplo, tá, pessoal? Nem celular existia nesse período. Vamos supor que nesse período a Inglaterra quer vender celular aqui para o Brasil. Mas vamos supor que a gente já produzia, já tinha uma indústria que produzia celular aqui, tá certo? Então esse celular britânico, para entrar aqui no Brasil, tem que pagar quantos por cento de imposto? 60%. Por quê? Porque já tem produto, um celular brasileiro. Então eu quero que você compre o brasileiro, não o britânico. E como é que eu faço isso? Como é que eu forço a população a comprar o produto que é feito aqui no meu país e não o produto que vem de fora? Aumentando o imposto do produto importado. Não é verdade? Porque aumentando o imposto vai aumentar o preço desse produto, forçando o povo a comprar esse aqui. Mas vamos imaginar uma segunda cena, um segundo cenário. Eu quero vender celular para cá. Existe celular no Brasil? Não, a gente não produz celular no Brasil. Então, a Inglaterra pagaria apenas 30% de imposto. Então, fechando 60% para os produtos britânicos que encontram similares aqui concorrentes e 30% para produtos britânicos que não encontram concorrência aqui no Brasil. Isso é uma medida protecionista. O objetivo era proteger a nossa economia. Tranquilo, pessoal? Pois bem, e para a gente ir para essa parte final, né, do primeiro reinado, parte 1, a gente tem que falar da famosa Revolução Praieira. A Revolução Praieira, pessoal, vai ser um movimento que vai acontecer aqui em Pernambuco. Veja, Pernambuco mais uma vez se rebelando, né? A gente já pode lembrar que Pernambuco se rebelou em 1817 contra Dom João, lembram disso? Revolução Pernambucana de 17. 1824 contra Dom Pedro I, no primeiro reinado, e agora de novo 1848 na chamada Revolução Praieira. A Revolução Praieira vai de 1848 a 50, vai acontecer aqui em Pernambuco.
vai ser um movimento de caráter liberal, porque prega o quê? Mudanças. Lembra daqueles conceitos do início da aula? Prega mudanças. Vai ser um movimento também anti-lusitano, pessoal. O que é isso? Contrário a Portugal. Anti-lusitano. Para entender a Revolução Praieira, a gente tem que entender o que estava acontecendo em Pernambuco nesse período. Gente, Pernambuco passava por um período de muita dificuldade, tá certo? A gente estava passando por uma crise econômica, né? A gente está passando por um período de fome. A desigualdade aqui em Pernambuco era muito grande, tá certo? Para você ter noção, tinha uma única família que possuía 2/3 de todos os engenhos de Pernambuco. Você tem noção o que é isso? De todos os engenhos, 2/3 pertenciam a uma única família. A família dos Cavalcanti, com I, tá? E tinha outra família também muito poderosa, influente e rica, que era a família Rego Barros. Então, as duas famílias mais poderosas em Pernambuco durante o Segundo Reinado era a família Rego Barros e a família Cavalcanti. Só que, veja, essas duas famílias eram ricas, eram influentes, eram poderosas. Mas essa não era a realidade da maioria do povo pernambucano. A maioria do povo pernambucano passava grandes dificuldades, tá certo? Vivia na pobreza, passava fome, vivia na miséria. E eram justamente essas duas famílias ricas e mais outras que concentravam terra, ou seja, havia uma concentração de terra muito grande, muita terra na mão de poucos. Quem são esses poucos? Essa elite. Tranquilo? Enquanto que o trabalhador comum, o pobre, ele não tem acesso à terra, não é verdade? Uma outra coisa que irritou muito os pernambucanos, que irritava bastante, era o fato do comércio aqui em Pernambuco, não só em Pernambuco, no Brasil como um todo, ser controlado pelos portugueses. Veja, nós somos brasileiros, vivemos aqui, mas a gente não controla o comércio. Quem controla o comércio são os portugueses. E por controlarem o comércio, eles controlam o preço dos produtos. Eles colocam o preço que eles quiserem. E a gente que precisa daquele produto, a gente tem que comprar e submeter a isso. Então, os pernambucanos ficavam muito chateados com isso. Diziam, poxa, não, o comércio deve ser controlado por nós, brasileiros. Tá certo? Então, juntando tudo isso, essa questão da desigualdade, essa questão da concentração de terra e de poder nas mãos de poucos ou de poucas famílias, né? Juntando tudo isso, e a fome, a miséria e tal, houve a indicação de um governador para Pernambuco, governador da província, conservador. Eita, isso aí foi a gota d'água. Tá certo? Indicaram um conservador para ser governador da capitania de Pernambuco. Acabou-se. Capitania não, perdão, pessoal. Província de Pernambuco. Acabou-se. Aí os liberais disseram, a gente tem que ir para as ruas e tem que começar o movimento. Então vai começar a chamada Revolução Praieira. E aí você pode estar perguntando, Tocha, por que o nome Praieira? Porque foi na praia? Foi? Não, minha gente. Praieira porque é o seguinte, a galera que participou desse movimento, eles se reuniam para discutir ideias, para planejar as coisas, na sede do jornal. Que jornal é esse? Anote esse nome, Diário Novo. O jornal Diário Novo, a sede dele ficava na Rua da Praia. Não sei se você conhece, mas fica no centro do Recife, essa rua. Então, como eles se reuniam na sede do Diário Novo, que ficava na Rua da Praia, ficaram chamados e conhecidos como os praieiros. Tranquilo? Pois bem, quem eram os líderes do movimento? Pedro Ivo, Borges da Fonseca. Essa galera vai desafiar o imperador, pessoal. Vai desafiar o Dom Pedro II. Eles vão criar um documento chamado de Manifesto ao Mundo. E é justamente nesse documento chamado de Manifesto ao Mundo que eles vão expor suas ideias, expor seus objetivos. Quais eram os objetivos dos praeiros? Primeiro, liberdade de expressão. Eles lutavam por isso, liberdade de expressão. Segunda coisa, eles queriam voto universal. Sufrágio universal, ou seja, todo mundo tem que votar. Oxi, todo mundo não votava nesse período, não? Não, pessoal. O voto nesse período era censitário. Lembra da Constituição de 1824? A primeira Constituição do Brasil? É ela que está em vigor nesse período. Tá certo? E o voto, segundo ela, é censitário, ou seja, é baseado na renda.
Para tu votar nesse período, tu tem que ter uma renda de no mínimo 100 mil réis por ano. Aí você diz, eita, Tocha, então só a elite votava? Só a elite votava. E aí o que é que os praeiros queriam? Mudança. Não, vamos acabar com o voto censitário e vamos estabelecer o voto por sufrágio universal. Todo mundo vota. Vê que coisa maravilhosa. Outra coisa que eles queriam, trabalho. Eles queriam direito de trabalho para todos. Vê que massa. Show de bola. Sabe o que é que eles queriam também? O fim do poder moderador. Aquele quarto poder, que também foi criado na Constituição de 1824. Lembram disso? Eles queriam o fim do poder moderador. Por que o imperador tem que mandar e desmandar em tudo? Porque ele tem que concentrar tanto poder nas mãos dele. Não é verdade? Então, esse era um dos objetivos e das propostas. E por último, e não menos importante, eles queriam que o comércio fosse controlado por quem? Por nós brasileiros. Entenderam? Então é por isso que a gente chama a Revolução Praeira de um movimento liberal, porque ele prega o quê? Mudanças importantes na política, na economia, tá certo? Então, crianças, a Revolução Praeira, logicamente, vai ser fortemente reprimida pelo imperador, porque vai de encontro a tudo que ele prega e defende, não é verdade? Então ele vai mandar tropas para cá, para Pernambuco, e vai combater violentamente. Os principais líderes vão ser presos, mortos, julgados, tá certo? Com grande severidade para que movimentos como esse não voltem a ocorrer. Tranquilo, pessoal? Pois bem, gente, essa é a primeira parte, tá? E veja como é longo, ó, mais de 20 minutinhos de aula, de videoaula. Essa é a primeira parte da do chamado Segundo Reinado, tá? No segundo vídeo, que eu vou disponibilizar a partir da semana que vem, a gente vai para a parte 2, onde a gente vai falar da Guerra do Paraguai, tá certo? A gente vai falar da crise no Segundo Reinado, quais são as coisas que vão acontecer, que vão enfraquecer a figura do Dom Pedro II, e aí sim a gente conclui o chamado Segundo Reinado. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado, entendido. Quem gostou, dá um likezinho. Se inscreve no canal, custa nada, é rapidinho, tá certo? E também ativa o sininho aí para que todas as vezes que eu postar aí um vídeo, você já ficar sabendo. Beleza? Fiquem com Deus. Beijo para as meninas, abraço para os rapazes e até a próxima.